Alô, alô, pessoal, estamos aqui na parte 7 da nossa playlist sobre números pseudo-aleatórios. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a bateria de testes Die Harder, que é uma, digamos assim, uma nova versão, talvez, feita por um outro pesquisador, da bateria Die Hard, que foi feito pelo George Marsaglia, do qual tratamos na parte 6 dessa playlist. Bom, Die Harder é também uma bateria de testes, né, para números aleatórios. E eu tirei alguma dessas explicações aqui baseado num site que eu vou mostrar daqui a pouco, que ele fala que pretende testar geradores, não arquivos de números possivelmente aleatórios, pois o último é uma visão falaciosa do que significa ser aleatório. O número 7 é aleatório? Se for gerado por um processo aleatório, pode ser. Se for feito para servir ao propósito de algum argumento, como este, não é. Isso ele quer dizer o seguinte, a aleatoriedade, você não tem como medir a aleatoriedade de um número isoladamente, porque a aleatoriedade é uma característica de uma sequência, normalmente de uma sequência mais longa. E isso só pode ser medido através de várias sequências e várias amostras, né? Esse é o papel da bateria de testes Die Harder, né, que ela pode nos ajudar. Assim como nós falamos sobre a bateria do NIST e a bateria Die Hard, que foi do vídeo anterior. Geradores de números aleatórios perfeitos produzem sequências improváveis de números aleatórios exatamente na taxa média correta. Testar um RNG, que é um gerador de números randômicos, pseudo-aleatórios, é, portanto, bastante sutil. De fato, né, em todas as baterias há sempre um senão. Né? Não é porque o seu gerador passou em todos os testes que você vai estar absolutamente tranquilo. Isso é um parâmetro a favor dele, mas não é o martelo do juiz. Bom, continuando aqui, informação também, que o Die Harder é mais do que apenas os testes Die Hard, que é da bateria desenvolvida pelo Marsaglia, que nós tratamos no vídeo anterior. Os testes do NIST, né, que nós tratamos da bateria do NIST também, inclusive foi o nosso foco nessa série, do qual falamos sobre os testes, né, demos uma noção do que eles são e tudo mais. Também estão sendo incorporados, segundo o autor, né, da bateria Die Hard, e assim como novos testes envolvidos para geradores de números randômicos. Sempre que possível e apropriado, todos os testes podem ser parametrizados e controlados a partir da linha de comando. Bom, aqui tem a página do Robert Brown, que é o criador e o mantenedor dessa bateria de teste Die Harder, né? Que nós vamos ver aqui. Eu já abri o browser aqui para mostrar. É uma página bem anos 90, viu? Robert Brown, bem estilo anos 90. Mas o material que ele traz é de bastante qualidade. Então ele mantém aqui um repositório com versões antigas, ele está na versão 3.31.1, que está aqui também disponível para download aqui. Funciona no Linux, viu, pessoal? Funciona somente no Linux, pelo menos eu não vi nada para Windows aqui, só para Linux mesmo. Ele inclusive faz referência aqui ao George Marsaglia, que se aposentou em 96 e que já faleceu também, né, o Marsaglia, que criou a bateria Die Hard. E essa bateria dele se propõe a ser uma bateria que tem os testes da bateria Die Hard, mas uma bateria aberta, que ela vai crescendo e melhorando com o passar do tempo, com a contribuição, né, de todos aí. Eu tive um pouco de dificuldade para instalar a partir dos pacotes que ele oferece aqui para compilar. Embora tenha aqui no GitHub e na documentação também aqui uma explicação da compilação, como você vai fazer essa compilação no Linux, mas eu consegui instalar aqui a partir do próprio repositório. Eu estou utilizando aqui o Linux Mint, mas a partir do repositório do comando de instalação do próprio Linux, né? Aqui está falando do Ubuntu em específico, mas eu consegui instalar no Linux Mint através desses comandos aqui e também de algumas dependências que a bateria
precisa, né, para poder funcionar. Bom, vamos voltar aqui. Aqui tem a página, eu vou deixar esse link na referência, para a gente poder, para vocês baixarem aqui a página de download. Vou deixar também esses dois links aqui, com explicações para compilação e também para instalação no Linux aqui, que eu tive sucesso utilizando esses comandos, e mais alguns para instalar algumas dependências que ele foi pedindo. Eu fui instalando as dependências e foi possível fazer funcionar a coisa. Bom, aqui nós temos o nosso já conhecido método do quadrado do meio, que eu já havia desenvolvido na linguagem Julia, gravando aqui no modo binário, e eu pedi para ele gerar um arquivo bem grande, com 10 milhões de números de 128 bits, um arquivo que ficou num tamanho aqui, teste.bin, um tamanho total de 160 megabytes. Uma das características dessa bateria dieHarder é que ela testa arquivos muito longos, muito grandes, né? A bateria dieHard, que foi do vídeo passado, geralmente é 10, 11, 12 mega o arquivo de entrada. Essa aqui ela possibilita que você dê arquivos maiores para serem testados. E ela tem muitos parâmetros. Eu vou me ater aqui à parte mais básica, né? Bom, pessoal, então agora nós vamos testar aqui na prática a bateria dieHard. E vamos lá. Deixa eu preparar aqui. Eu preparei uma cola aqui, mostrando aqui os comandos básicos, né, dessa bateria dieHarder, bateria de testes, com os testes que a gente vai fazer. Eu gerei um arquivo aqui com o nosso método quadrado do meio. Foram 10 milhões de números de 128 bits, sem sinal. O arquivo está aqui, o teste.bin, um arquivo de 160 megabytes. Então vamos lá. O comando, na linha de comando aqui, dieHarder-L, você apresenta os testes da bateria. Então vamos aqui, dieHarder-L. Ele mostra aqui na linha de comando os testes estão disponíveis, a versão da bateria. O número do teste, para você fazer esse parâmetro "-d" e o número, é quando você quer fazer um teste só. Do contrário, você vai usar "-a" para fazer todos os testes. Aqui tem o nome do teste e aqui tem uma avaliação do teste. Ele coloca aqui alguns testes como suspeitos e alguns para não usar, que talvez são testes que têm uma experiência de passar geradores que não são bons, né? Mas a maioria deles aqui estão setados como bons. Ok? Bom, o segundo comando que eu achei legal é o comando dieHard-g-1, que mostra todos os isso mesmo, que mostra todos os geradores disponíveis para uso na bateria de testes dieHard. Ela já tem, assim como no dieHard, que foi do vídeo anterior, essa bateria dieHarder, ela já tem embutidos geradores para você testar, certo? Então vou mostrar aqui, comando dieHarder-g-1, ele mostra aqui a versão da bateria de teste dieHarder, Robert Brown, e aqui para cada gerador você tem um código numérico, certo? E aí você pode utilizar para fazer testes através desses códigos. Os códigos para arquivos externos é o 201, que é para arquivo binário, e o 202, que é para arquivo em formato de texto, né? Numérico, decimal numérico. Eu vou testar aqui só o binário, porque esse aqui tem que ter um formato especial, que ele pede, um formato de cabeçalho, que eu peguei aqui no pacote que ele manda. Tem um arquivo de exemplo, ele tem que ser nesse formato aqui, mas nós vamos testar no formato binário puro, né? E não vai ter esse problema. Antes eu vou testar aqui o comando para testar os geradores da própria bateria. Então você tem dieHarder-g, o 020 seria o gerador RAM3 e o "-a" para todos os testes. Então se você pegar aqui, copiar aqui e colar,
ele vai começar a fazer os testes do gerador RAM3, está vendo aqui? Então você define o "-g", o código do gerador, e o "-a" significa para todos os testes. Se você usar o "-d" com o número do teste, ele vai fazer só aquele teste. Eu vou interromper aqui, porque quando você coloca o "-a" e deixa aqui o parâmetro de p-valores no padrão, que é 100, ele demora muito para fazer os testes. Eu vou interromper aqui para a gente continuar. Bom, voltando aqui, nós temos agora, ele mostra também o resumo de todos os testes, que eu achei legal. Aqui também esse comando "-a", "-h", mostrar o resumo dos testes que tem na bateria. Certo? Bom, aqui na linha de comando não dá para ver bem, mas você pode no Linux direcionar para um arquivo, dessa forma aqui, por exemplo, testes.txt. E aí você cria o arquivo testes. Eu acho que até já havia criado esse arquivo aqui. Já havia criado. E aqui ele tem o teste do aniversário, teste de permutação sobreposta, teste de matriz binária, 6x8, 32x32, teste da Die-Hard, que nós já vimos no vídeo passado, e mais alguns outros aqui no final. Um breve descritivo em inglês dos testes. Né? Bem, agora vamos à parte que realmente mais interessa. Eu vou pegar aqui um exemplo para testar o arquivo binário. Vou testar primeiro só no teste 0, que o teste 0 é o teste de aniversário, -d0 é o teste do aniversário. Então eu vou testar o arquivo teste.bin somente no teste do aniversário. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Bom, ele está aqui. Bom, aqui ele testou no gerador dele. Eu cometi um erro, esqueci de colocar o parâmetro do -g 201, que é o arquivo externo. Tenho que colocar esse parâmetro aqui para poder fazer o teste. Vamos lá. Aqui ele testou, ele gerou um arquivo do gerador padrão e testou. Esse gerador aqui é o gerador padrão dele. Então vamos lá. Vamos criar ele aqui. Agora sim deve funcionar o nosso arquivo teste.bin, se ele não sobrescreveu. Não, acho que não. Tá aqui, tá beleza. Vamos lá. Agora sim, ele deu o file input, o arquivo teste.bin, e que ele teve uma execução fraca, né? Foi fraco nesse teste. O valor de P aqui, o valor de amostras e o resultado foi fraco para o teste do aniversário. Então, toda vez que for testar um arquivo externo, Die-Hard, -g 201, -a para todos os testes, ou -d e o número do teste, -f e o arquivo binário a ser testado. Bom, aqui na linha de cima tem aqui um exemplo para todos os testes. Que vamos fazer aqui. Está aqui para todos os testes, né? Die-Hard é -a, todos os testes, -g 201, indica a entrada de arquivo externo, -f e o nome do arquivo. Né? Então está aqui um arquivo externo e teste.bin, e aqui os resultados aqui. Fraco, passou e etc. Ele demora muito para fazer os testes, eu vou interromper aqui para a gente usar um parâmetro aqui interessante também, que é o parâmetro de número de P's que deve se considerar para que ele passe no teste. O número de amostras de P, né, que ele considera. Eu vou interromper aqui. É o parâmetro -P em maiúsculo. Deixa eu copiar aqui o comando novamente. -P. Bom, -P1. Vamos dizer que seja só um valor P, o que não seria o suficiente. Mas aqui você vê que para um valor de P só ele está passando em vários testes. Ele vai chegar aqui até o final.
padrão aqui é 100, o padrão da bateria é de 100 amostras de P que ele considera. Aqui eu forcei que fosse uma só, o que não é recomendável fazer isso, é só por uma questão aqui do vídeo não ficar muito longo. Eu vou deixar na descrição aqui essa colinha que eu fiz com os comandos básicos e também aqui os links da página oficial do DieHard, uma página que eu encontrei aqui que explica os outros parâmetros aqui, né? Inclusive esse parâmetro P, -P, aqui também. E aqui a instalação no Linux, que eu utilizei esses comandos para poder instalar. Seguido de instalei algumas bibliotecas também aqui no Linux Mint. Bom, chegou aqui ao final, aqui, quando ele falha, ele já mostra a falha, mostra o valor de P. Os que passou, algum falhou aqui, certo? Então é uma bateria que tem bastante recurso, ela é bastante versátil, então tem muitos comandos. Aqui eu fiz uma colinha aqui dos principais comandos que a gente pode utilizar para fazer os testes de uma maneira mais rápida, né? Depois que você acostumar com os comandos aqui, fica mais fácil de testar, de utilizar essa bateria DieHard. Então, basicamente, era isso que eu queria passar sobre a bateria DieHard, né? E eu vou deixar aqui na descrição todos esses links aí, e a gente se vê no próximo vídeo, no qual nós vamos encerrar esta série sobre números pseudo-aleatórios. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.